desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon each of our lips. When La Bastille fell, we grew hungrier, not for bread or for grain, but for justice. Even His Highness wasn't safe from our reach. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets ran red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. Liberté, égalité, fraternité! This is the history you know. Forte, não é? É o período do terror. É a Revolução Francesa no auge da ditadura jacobina. Aí representada numa pequena animação da série Assassin's Creed, que fez um recorte do contexto revolucionário francês. Esse foi o assunto que nós tínhamos falado nos últimos encontros. Tínhamos falado da tomada do poder na Revolução feita pelo Terceiro Estado, 14 de julho de 1789, tomada da Bastilha, símbolo do poder absolutista francês, queda da autoridade máxima dos reis e do seu suposto direito divino de governar. Em agosto desse mesmo ano, 1789, nós temos o Terceiro Estado, os representantes do povo e da burguesia, representantes de camponeses, sans-culottes, representantes
da alta, média e pequena burguesia se reunindo para criar um documento histórico, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês. No entanto, nesta aula de hoje, nós vamos falar de um período mais avançado, que nós tínhamos falado dessa tomada do poder, tínhamos falado da formação da República, a chamada Convenção Francesa, e tínhamos falado do Diretório. Nós finalizamos o último encontro falando de Napoleão Bonaparte chegando ao poder no golpe do 18 de Brumário do calendário revolucionário francês, o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Napoleão toma o poder com apoio da burguesia, de certa maneira é visto como um herói nacional, um herói revolucionário que poderia acalmar os ânimos, quem sabe dar uma nova diretriz, um novo rumo à economia, à paz interna e externa da França revolucionária no chamado governo do consulado. Só que Napoleão não se contentou em ser cônsul, nem mesmo cônsul vitalício. Napoleão criou um plebiscito manipulado, com o apoio dessa alta burguesia. Em 1804, entramos no Império Napoleônico. Então lembremos, o período revolucionário começa em 1789. Nós começamos com um governo revolucionário popular e burguês, que se torna uma revolução burguesa, ou uma contra-revolução popular, a partir do governo diretório e a queda do governo jacobino. E agora nós temos um período que já não é mais revolucionário, é um período que interessa a burguesia, mas é uma centralização política do imperador Napoleão Bonaparte. É isso que nós vamos trabalhar nas aulas de número 11 e 12 daqui para frente. Aula de número 11, que está aí na sua apostila do estudante, a apostila que você traz para a sala de aula, vai falar sobre o período de governo napoleônico, lá do golpe do 18 Brumário, em 1799, até a queda do Império Napoleônico em 1815. E o que é importante para você estudar nessa aula sobre a era napoleônica? É importante que você, no primeiro momento, consiga visualizar a ascensão da burguesia na França. Essa burguesia que participou da Revolução na sua fase popular e burguesa em 1789, mas agora se descolou dessa liderança popular. Após a queda dos jacobinos, a formação do governo diretório e posteriormente a formação do governo consulado com o golpe de Napoleão Bonaparte, a burguesia ela se estrutura no poder. Os populares já não têm o poder que tinham outrora nos rumos desse processo revolucionário. E podemos dizer que a revolução acabou, porque agora não temos grandes transformações como ocorreram no período anterior. Nós temos, é claro, uma consolidação de uma burguesia com seus ideais liberais, defesa da propriedade privada, defesa de um capitalismo cada vez mais atuante, de um processo inicial de industrialização na França, e Napoleão simbolizaria este governo majoritariamente burguês. Só que Napoleão não quer ser apenas um boneco, um objeto de manipulação dos interesses da burguesia. Ele tem ambições próprias. Não é à toa que ele deixa de ser cônsul e se autoproclama imperador. Vai se coroar imperador. Ele vai simbolicamente afastar a autoridade clerical da coroação de um monarca na França, e ao mesmo tempo ele vai afastar os populares e até mesmo seus parceiros burgueses das diretrizes principais da chamada Era Napoleônica. Importante lembrar que Napoleão, em 1804, um pouco antes dele ser coroado, ele criou um Código Civil, o Código Civil Napoleônico, um documento histórico importante, e que, de certa maneira, será a base da expansão dos valores da burguesia para a Europa. E, em 1804, após a coroação, Napoleão tem um adversário importante a lidar, o Império Britânico. O Império Britânico não pode ser derrotado pelas tropas de Napoleão, embora muito eficazes, então Napoleão decide utilizar uma outra estratégia, uma estratégia de embargo econômico. Em 1806 ele decreta o bloqueio continental. Nenhum país europeu deveria comercializar com os britânicos. E isso coloca os ingleses numa situação bem delicada. Como manter a sua revolução industrial, sua economia em crescimento e andamento, e ao mesmo tempo furar esse bloqueio. E nós temos que pensar nos ibéricos, espanhóis, que fazem fronteira direta com os franceses, e depois os portugueses.
que farão estes povos? Os espanhóis tentarão romper com esta bravata de Napoleão e não serão bem-sucedidos. Madrid será tomada pelas tropas francesas. A monarquia de Espanha cai diante do império de Napoleão, que usa o discurso de estar levando a revolução, levando a liberdade para os povos que vivem no absolutismo, mas na verdade utiliza de uma estratégia de dominação imperialista, impositiva, hegemônica. Portugal tem um dilema: será o próximo país ou vai conseguir escapar? A família real portuguesa consegue fugir de Lisboa com apoio dos ingleses. Uma grande escolta é organizada para transportar os portugueses. E os franceses, quando chegam em Lisboa, ficam a ver navios, porque os portugueses já estão de partida em direção à sua maior colônia, o Brasil, em especial a cidade do Rio de Janeiro, capital administrativa colonial, capital administrativa do governo geral. Então, nós temos uma família real portuguesa fugindo, se deslocando para o Brasil. Isso dará start, dará início a um processo de independência gradual da sociedade brasileira. Vai começar como um Estado português, futuramente se tornará um Estado brasileiro. Importante também pensar que com essa fuga nós temos a quebra do pacto colonial aqui no território brasileiro. Enquanto que as colônias espanholas, cada uma no seu tempo, cada uma na sua realidade, vão lutar pelo seu processo de emancipação, de independência. Assunto que falaremos em outro encontro. Napoleão e o seu bloqueio continental acaba por criar uma situação de tensão constante contra os britânicos e também contra os seus vizinhos. Há aqueles que vão ter que aceitar Napoleão e seu embargo porque não podem se defender, e outros que vão tentar, cada um à sua maneira, enfrentar as tropas de Napoleão e sem sucesso. E nós temos, em 1812 para 1814, momentos importantes deste embargo de Napoleão, a campanha na Rússia, porque os russos vão tentar quebrar essa dominação de Napoleão. Napoleão vai deslocar cerca de 600 mil homens em direção a Moscou, em direção ao território que o desafiou na região euroasiática, o Império Russo. Só que se Napoleão avança, ele tem um custo muito elevado de vidas. Muitos vão morrer. Os russos vão se defender como podem, até esperar o chamado General Inverno, momento que Napoleão tem uma perda muito significativa de suas tropas, de sua infantaria. Uma coalizão de inimigos, prussianos, russos, austríacos, ingleses, se organizam contra as tropas de Napoleão já combalidas. Em 1814 para 1815, nós temos duas derrotas de Napoleão. No primeiro momento, ele é preso próximo a Córcega, na Itália, e depois escapa, volta para a França, restaura um governo por 100 dias, tenta organizar uma tropa militar para tomar a Bélgica. É a famosa campanha das planícies de Waterloo. Em Waterloo, na Bélgica, Napoleão é derrotado definitivamente em 1815. Nessa vez, ele é preso, não na Europa, não no Mar Mediterrâneo, mas próximo à África, é colocado numa ilha mais uma vez, e ali vai ficar até sua morte. Napoleão é derrotado, mas o legado da Revolução Francesa, o legado do Código Civil Napoleônico, o legado das influências iluministas francesas, dos valores liberais, da defesa da burguesia francesa, da propriedade privada, os valores do capitalismo europeu começam a se diluir por conta desse período napoleônico. Certo? Então vamos analisar um exercício. O exercício proposto na página 345 mostra no detalhe da fotografia que Napoleão está se coroando. Ele está de pé, de frente à sociedade francesa, e o Papa está sentado às suas costas. Isso é uma demonstração de que o poder político está acima do poder religioso e que o poder de Napoleão representa o triunfo da burguesia em detrimento do poder eclesiástico. A aula seguinte, áudio número 12, vai dar continuidade a essa discussão sobre as transformações da Europa após a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Napoleão foi derrotado, a Revolução acabou. Os europeus, as monarquias conservadoras, triunfaram. E o que será agora da Revolução Francesa? O que será do povo francês? O que será do mundo ocidental a partir de agora?
As nações europeias que participaram da resistência a Napoleão e o derrotaram, essa coalizão de nações monarquistas absolutistas, organizou o que nós vamos chamar de Congresso de Viena, uma série de reuniões que terão objetivos claros e bem específicos, como, por exemplo, reorganizar as fronteiras da Europa ao que elas eram antes da expansão napoleônica, reestruturar as monarquias que tinham sido derrubadas por Napoleão, inclusive a monarquia francesa, restauração. Esta é a palavra símbolo do Congresso de Viena. Restaurar monarquias, que são legítimas governantes, que nós chamamos de princípio da legitimidade do governo, e restaurar também as fronteiras ao período pré-Revolução Francesa. Então, nós podemos considerar que o Congresso de Viena é um movimento conservador, reativo aos valores liberais que movimentaram a Revolução Francesa. Também podemos considerar um subgrupo chamado Santa Aliança. Consiste em nações de origem cristã, destacando a Áustria, a Prússia, destacando também a Rússia, nações que são monarquias cristãs bem conservadoras e querem fazer uma estratégia conjunta de impedir os avanços das ideias e propostas liberais, impedir novas revoluções na Europa, impedir uma nova Revolução Francesa que poderia florescer na França ou em qualquer outro local que fosse de uma monarquia tradicional. A situação francesa foi um exemplo que não deveria se repetir. Portanto, a censura, a perseguição a ideias consideradas muito progressistas, quem sabe estimular o retorno ao período da colonização europeia na América e África. Lembremos que enquanto a era napoleônica estava gerando turbulência na Europa, processos de independência na América Espanhola estavam começando. A monarquia portuguesa está no Rio de Janeiro. O Estado brasileiro está se formando a partir de um Estado português. Será que nós vamos ter uma independência brasileira também? Será que as independências coloniais espanholas vão se espalhar para outras regiões? É importante, portanto, corrigir esse caminho segundo o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Voltar ao pacto colonial, voltar ao mercantilismo, voltar ao absolutismo, voltar ao antigo regime. Acontece que se o Congresso de Viena e a Santa Aliança têm esses ideais conservadores, reativos aos princípios liberais, fica uma indagação. Será que é possível frear este motor da história? Será que esta locomotiva de transformações da burguesia capitalista é possível de ser retardada, impedida de avançar? Nós veremos futuramente que não. Esse é um caminho que parece ser sem volta. Em 1830, revoluções liberais novamente na Europa. Em 1848, Primavera dos Povos, se espalhando pela Europa a partir da França, a partir do cenário revolucionário de 1789. Mas esse é um assunto de outra aula. Vamos fazer aí um exercício, comentar um exercício desta aula de número 12. O exercício referente à aula de número 12, na página 347, ele discute a respeito do Congresso de Viena e da Santa Aliança, em 1815. Qual que é o objetivo do exercício? Tratar quais seriam os desejos, os objetivos da Santa Aliança do Congresso de Viena. O objetivo era impedir a expansão de ideias liberais, impedir novas ondas revolucionárias na Europa, garantir, portanto, uma presença conservadora das monarquias do antigo regime, das monarquias absolutistas na Europa. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer as tarefas mínimas correspondentes às aulas de número 11 e 12 do caderno do aluno. Lembre-se de verificar o que você deve fazer, presente no Que Mágico, as atividades do Que Mágico, bem como os textos auxiliares e o livro-texto. É isso, jovens. Boa sorte, bons estudos.